Tá. Vocês vão perceber ao longo da aula, assim, que essa vai ser muito mais sistematizada do que era a epistemologia na filosofia moderna, tá? Então, E vocês vão fica fácil? perceber que não é porque a gente está estudando humanas que a gente se livra de exatas. Vocês vão perceber que Exatamente, os nossos é assim, problemas são ó. meio ruins mesmo. Pode passar para o primeiro Eles já slide. perceberam isso, eles já tiveram lógica, eu acho, né? Ah, mas lógica é tranquilo perto da epistemologia, né? Assim, ó, Ah, tu que epistemologia acha? hard, assim. Epistemologia é um amorzinho. Tá, eu Não, vou passar aqui. epistemologia hard é cálculo de páginas, assim, ó, não se iludam. Ah, uma coisa que eu acho que eu devia ter começado, e eu não sei se a Gabriela já falou, quando a gente fala de epistemologia, a gente está falando de teoria do conhecimento, é a mesma coisa. Eu não botei essas coisas muito introdutórias, porque eu pressupus que a Gabriela já deveria ter trabalhado, mas quando a gente fala de epistemologia, a gente está falando de episteme e logos, né? Conhecimento, estudo do conhecimento, tá? Então, é basicamente isso. Mas não sei se o Até Guilherme vai falar. porque, até porque a epistemologia é um nome dado relativamente novo. Ele começa ali na partir do século XX, né? Final do século XX, início do século XXI, né? Até então era teoria do conhecimento mesmo. Ele tinha um outro formulação de construção. Ela se tornou uma forma de matéria mais independente, tanto que ela não é só vista na filosofia, ela é vista em vários campos. Por exemplo, quem trabalha com computação vê muito a questão de epistemologia, principalmente quando vai trabalhar a questão de inteligência artificial. Eu e a Bruna fizemos uma Porém, cadeira. porém, aqui a gente não está falando de qualquer conhecimento, a gente está Ah, falando de não, um não, sim. conhecimento muito específico que o Guilherme vai desenvolver um pouquinho mais agora. Sim, sim, sim. Era só para dar um ar introdutório. Então, gente, boa noite. Então, a gente vai começar. A epistemologia, a Bruna já deixou bem claro, assim, de uma forma mais abrangente do que é. Relativamente focado no estudo do conhecimento. Quais são as formas que a gente vai conhecer, quais são os métodos que a gente vai validar este conhecimento. Então, a gente tem dois aspectos maiores que a gente tem que separar aqui para entender a epistemologia, que é conhecimento, a possibilidade de conhecer algo, isso envolve sentidos, envolve a mente, envolve várias gamas de conhecer. Quando nós conhecemos algo, nós conhecemos através de sistemas. Esses sistemas pode ser o sistema ocular, que é o sistema dos olhos, a gente pode ser pelo tato, tem várias formas de a gente compreender esse conhecimento. Então, a gente vai pensar o quê? Quais são as condições necessárias para o conhecimento? Então, a gente tem esse conhecimento, e esse conhecimento aqui, a gente vai deixar ele bem vago, porque, na realidade, pode ser conhecer qualquer coisa. O conteúdo desse conhecimento não é tanto o problema que a gente vai lidar. A gente vai lidar é como a gente conhece, quais são as vias de conhecer este conhecimento e como a gente vai criar um sistema para validar este conhecimento. Então, a gente vai ter quais são as fontes, quais as estruturas, os limites, o que é possível a gente conhecer de forma eficaz, o que é possível de forma evidente, ou dependendo da forma que a gente escolher validar este conhecimento, a gente vai traçar os limites desse horizonte do conhecimento. Por exemplo, a gente não pode conhecer algo que está fora da nossa dimensão de possibilidade. Pode passar para o segundo aí. Só para complementar, o bom é entender que quando o Guilherme fala condições necessárias, é algo que não poderia ser diferente, tem que ser aquilo, né? Então, Eu as ia chegar condições agora. necessárias para conhecimentos, elas não podem ser outras, nessa Sim, definição. eu ia chegar agora no conhecimento, Tá, que é o desculpa, conhecimento. não vou te atrapalhar mais, então, vai lá. Não, não, não. Não, pode me interromper, não tem problema. Então tá, agora o que a gente vai ter é o que é o conhecimento. Como a gente não está preocupado tanto com o conteúdo desse conhecimento, e sim o que ele pode prover e como a gente pode validar este conhecimento, a gente vai pensar, a Bruna que formou esse slide maravilhoso que a gente vai trabalhar hoje, então a gente vai pensar, existem várias formas de ter conhecimento e tipos de conhecimento. Um exemplo que ela nos traz é saber fazer algo, por exemplo, andar de bicicleta, conhecer alguém pessoalmente, conhecer um lugar ou uma cidade. Assim, tu vai formular certos tipos de conhecimento. A habilidade que tu desenvolve a partir de um conhecimento, que é o estudo, é uma forma de conhecimento, que é validada por um sistema educacional. Então, aqui a gente já tem um exemplo bem claro, bem objetivo do que é um conhecimento. Aqui, para a gente ter uma base bem simples para a gente compreender. Então, um dos modelos mais famosos, um dos modelos mais básicos dentro da epistemologia é o sistema de conhecimento proposicional. Eu sempre falo errado. Proposicional. O que é um conhecimento proposicional? É quando a gente não está... Agora a Bruna talvez explique isso melhor que eu lá mais para frente da apresentação, mas aqui é que a gente não está preocupado com o conhecimento em si, e sim a formulação de uma forma, a construção de uma fórmula que possa ser validado todos os conhecimentos que a gente inserir dentro dela. Eu não sei se eu caí.
Deu aqui, sua conexão foi perdida para mim também. Mas não sei se vocês estão ouvindo. Então tranquilo, eu fiquei preocupado que eu tivesse caído. Então a gente vai ter o quê? A gente tem S, que representa uma proposição. Sujeito. Eu não queria não entrar tanto nas discussões, porque depois vai ficar que a gente vai ficar repetindo muito. Então a gente tem S, que é o sujeito, e a gente tem P, que representa uma proposição, que é um predicado desse sujeito. Então, quando a gente diz algo, a pessoa possui algo, a gente está indicando que esse é um conhecimento que a gente tem desse sujeito. Por exemplo, a Bruna usa óculos, porque ela tem miopia ou astigmatismo, não sei qual dos dois. Eu estou botando uma proposição a esse sujeito, que é a Bruna. Então, eu inseri um conteúdo dentro de uma fórmula que é S sabe que P, onde S representa o sujeito, que é o conhecimento, que tem o conhecimento, e P é a proposição de que isso é conhecido. Pode passar para a próxima. Então, quais são as condições necessárias e suficientes para saber? É esse? Só para eu não me perder. De acordo com a definição tripartite, o conhecimento de que P é pelo menos aproximadamente, a crença verdadeira justificada. Aqui a gente vai ser bem amplo, porque existem toda uma outra gama de discussões sobre isso. Mas para vocês, no ensino, para um Enem, é bom saber isso, porque isso é a base da maioria das construções das questões do Enem. As questões objetivas do Enem, elas são formuladas a partir de sistemas lógicos de compreensão. Então, aqui a gente vai ter crença. O que é? É uma crença que possui verdade ou falsidade, ela tem que necessariamente ser verdadeira e ela tem que ter um viés de justificação. Algo tem que justificar ela. E aqui a gente pensa o que pode justificar essa proposição. Proposições falsas não podem ser conhecidas. É uma verdade. Uma proposição que S não acredita não pode ser uma proposição que S conhece. Então, eu não posso acreditar em algo e não conhecer esse algo. Então, é que nem agora, Pelotas está chovendo há 4 dias e nós vamos virar sapos. E dizer que hoje o dia inteiro foi sol, não há uma congruência dessas duas conexões. Se S está correto em acreditar que P pode ser apenas uma questão de sorte, então S está correto em exigir um terceiro elemento de justificação. Aqui é quando a gente precisa, quando só a crença, por exemplo, quando a gente tem uma crença e ela, por sorte, é verdadeira, a gente precisa de uma terceira via para justificar ela, porque só a via que nós possuímos no momento que a gente cria essa crença que ela é verdadeira não é suficiente. A gente não consegue justificar as fontes dessa crença, que ela é verdadeira. Deixa eu ver se eu consigo explicar um pouco melhor. Quando a gente se S está correto em acreditar que S é o sujeito, que P é o predicado, ou o conhecimento que ele vai ter, pode ser apenas uma questão de sorte, ele precisa buscar outras fontes mais seguras de assegurar a veracidade dessa crença, ou desse conhecimento. Perdão, eu estou falando crença, mas crença e conhecimento, aqui a gente pode tomar como a mesma coisa, mas pode passar próximo, Bruno. Só para dar um exemplo, assim, né? Tipo, eu sou péssimo exemplo, gente. Porque parece super complicado, tá? Vocês ouvindo o Guilherme falar, tipo, pode parecer super complicado. A crença, verdade, justificação. Mas é uma coisa muito simples, tá? Tipo, assim, eu tenho conhecimento de que tem uma caneca azul na minha mesa, tá? E eu tenho conhecimento, porque eu tenho uma fonte de conhecimento, que o Guilherme vai falar daqui a pouquinho, mas que, no meu caso, é a minha visão, tá? Ela é verdadeira porque, de fato, tem uma caneca em cima da minha mesa e eu tô justificada pela minha fonte de conhecimento que tem uma caneca azul na minha mesa, que agora tá na minha mão, mas tá na minha mesa. Então é basicamente isso. Se eu tenho essa crença, eu acredito que algo ocorreu. É verdade que esse fato ocorreu por representação, no caso, que ele tá no mundo, a gente tá vendo, no caso, né? A visão. E ela é justificada pela nossa visão. Então é super simples assim, tá? Não é nada de um monstro, como parece às vezes com as palavras que na filosofia tem um significado meio rebuscado, assim, mas é super simples, tá? Então, agora a gente vai ter conhecimento como crença verdadeira justificada. E aqui a gente vai passar lá para os gregos antigos. A gente vai dar um passo atrás para poder começar a pensar como a filosofia começou a pensar no seu início. Então, com Platão no Mênon e no Teteto, no 98, eu nunca me lembro como é que a gente chama o Teteto? Não é os parágrafos, é o... Eu não sei. Mas tem... Por isso que eu não dou aula de filosofia antiga. A filosofia antiga não me interessa nessa área. Mas foi com os gregos que começou a ideia de sistematizar o conhecimento e as formas como a gente entende o conhecimento.
Então, Platão defendeu a seguinte definição de conhecimento, e aqui é o exemplo mais clássico que a gente tem na filosofia. A primeira definição de uma fórmula que possa garantir uma certa veracidade ou uma certa possibilidade de conhecer verdadeiramente algo. Sim, e tudo que a gente vai trabalhar daqui para frente, inclusive nas próximas 2 aulas, é baseada nessa definição de conhecimento, tá? Então, a gente vai ter o quê? A gente tem o S, que é o sujeito, sabe que P, C somente C. E o C somente C aqui eu não sei, você já deve ter tido lógica, é uma necessidade, ele não pode ser, se ele não tiver essas demandas. Então, o que a gente tem? Se S crê em P, P é verdadeira. E se S está justificado em crer em... Se S está justificado em crer que P. Então, a gente tem o quê? Um sistema de tripartite de conhecimento, onde a gente vai justificar os nossos conhecimentos a partir da crença. E a crença aqui, ela vai ser validada pelo sujeito. Eu não sei se você quer trabalhar um pouco melhor, Bruna, nessa parte. Não, vamos só usar o exemplo da caneca. Bruna crê que a caneca está em cima da mesa. A caneca está em cima da mesa, é verdadeira. Então, eu estou justificada a crer que P, eu tenho um conhecimento de que a minha caneca está em cima da mesa. Basicamente isso. Agora a gente tem crença, verdade e justificação. Agora é a grande fonte do conhecimento e a grande fonte que vem se desenvolvendo ao longo das décadas. Vocês vão ver melhor com a Bruna nas 2 próximas aulas como isso vai se desenvolver em uma gama de problemas muito interessantes. Porque a gente tende a achar que é muito fácil justificar as nossas crenças, os nossos conhecimentos. Mas o conhecimento não é tão simples de ser justificado assim. Então, a gente tem o quê? Crença é o elemento mais primitivo do conhecimento proposicional. Então, é quando a Bruna falou ali da caneca, por exemplo, da caneca. A verdade, a importância da verdade de P se dá em evitar o erro. E aqui a gente sempre vai ter o quê? A gente tem a divisão de verdade e falsidade. É uma questão lógica binária do conhecimento que ele pode ser ou verdadeiro ou falso. Ele não pode ser uma coisa diferente dessas duas. Então, a gente sempre busca evitar a falsidade e buscar a verdade do conhecimento. E a justificação é a via de garantia para a certeza dessa verdade. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma formulação, uma construção de caminhos que vão justificar as nossas crenças para nós podermos chegar à verdade. Acho que eu falei mais ou menos bem. Pode passar para o próximo, Bruno. Eu tenho que dar meu pitaco. É só para lembrar que o Guilherme comentou que a gente não pode ter justificação por sorte. Então, digamos que eu digo assim, tá chovendo nesse momento. Eu tenho uma crença de que tá chovendo, tá? Eu não sei se é verdade, porque eu não tô olhando para a rua e eu não tô escutando nada. Então, eu não tô justificado. Embora, de fato, esteja chovendo, eu não tenho conhecimento. Por quê? Porque eu não tô justificada, eu não vi por nenhuma fonte, que seria a visão, audição, qualquer outra coisa. Então, eu não tenho conhecimento de se tá ou não chovendo. Agora eu tenho porque o Guilherme me falou. Então, eu tenho conhecimento por testemunho. E posso comentar também que eu achei interessante que a ideia da chuva achei um bom exemplo, que ele mostra que essa justificação é dada por graus, né? Eu posso ter, por exemplo, uma previsão no início da semana que vai chover, mas isso por si só não é uma justificativa forte para mim sustentar. Mas somado a isso, eu ainda posso, através do sensorial, dos meus olhos, ver no momento que eu vou sair da rua que está chovendo. E a gente pode ter uma justificação, por exemplo, eu moro na cidade de Pelotas, eu vi o boletim meteorológico e sabia que ia chover de segunda a quarta-feira, mas só que eu não estou na cidade de segunda a quarta-feira, eu viajei. Mas eu tenho a crença, ela está justificada a partir de um conhecimento do boletim meteorológico que está chovendo, mas eu não sei se de fato está chovendo, eu não tenho o conhecimento, eu não tenho a possibilidade de verificar o meu conhecimento. Eu só tenho uma fonte de conhecimento de terceiros, que nem a Bruna disse, testemunhar. E daí a gente fala que é provável que vai chover. Então... Mas se lembrem que todo conhecimento precisa ser somente ser. Então, ele precisa ser necessário para ser justificado essa verdade. Tudo nessa que a gente está falando, que é a definição clássica de conhecimento, tá? Depois existem outros desdobramentos, mas a gente vai ser até essa, porque se cair do Enem, com certeza vai ser essa, porque os outros tipos de conhecimento não são
praticamente Então nem a gente estudados na universidade, assim, então é, foquem é um nisso, assim. é um conhecimento muito específico, mas assim, ó, vocês têm que focar quando vocês forem ler sobre epistemologia, quando vocês lerem a palavra, quando lerem palavras como crença, verdade, justificação, que elas são intrincadas e elas necessitam necessariamente uma da outra, mas a verdade, ela é a última etapa do conhecimento. Tu tem a crença, tu tem a Exato, não é uma justificação. ordem, né, exatamente. Normalmente nós temos o quê? Nós temos uma crença, nós temos um conhecimento, uma possibilidade de conhecimento, a gente vai ter uma justificativa, uma forma de justificação, um procedimento de trabalhar esse conhecimento e desenvolver se ele pode ser passível de verdade ou falsidade. E aí, para onde ele vai descambar, vai depender do processo de justificação. Bruno, não sei se tu quiser começar já o próximo, ou tu quer que eu termine sobre as evidências? Não, posso... Peraí, tu quer passar o slide ou tu quer que eu fale? Que tu fale, não sei se tu quer já começar com as evidências ou tu quer... Tá, então, basicamente, para a gente entender que uma crença ela é justificada, ela pode ser um conhecimento, aquilo que eu acredito pode ser um conhecimento, a gente precisa ter uma evidência. O que são evidências? São coisas que me provam que tá ou não chovendo. Chovendo, no caso do exemplo da chuva, sabe? Então, o que é, porém, possuir evidências acreditar que P? Alguns evidencialistas diriam que é um estado mental que representa P como sendo verdade. Ou seja, eu tenho a minha percepção de que está chovendo. Porém, eu não tive, não tenho um estado mental de que está chovendo, porque eu não tive nenhuma evidência para isso, para acreditar que está chovendo, tá? Então eu não tenho esse estado mental chuva no momento de agora. Daí, existem modos que a gente adquire o conhecimento, tá? Que são basicamente a forma como a gente cria as nossas crenças. Eu vou tentar não entrar muito, porque senão a gente não vai conseguir discutir os exercícios no final depois. Então eu vou indo assim. E tu vai me ajudando aí, Guilherme, porque eu gosto quando tu intervém. Tá, então, isso aqui é importante. Obviamente, quando as crenças se originam em fontes, como essas que a gente vai trabalhar daqui para frente. Tá, eu nem li isso aqui. Ah, tá. Desculpa. É bom saber que uma evidência, astrologia não é uma evidência, tá? Minha paixão não é uma evidência para nada. Infelizmente não é mesmo, né? Preconceitos não são evidências para nada, tá? Basicamente, o que é evidência é aquilo que eu posso verificar no mundo. Crenças religiosas não são umas que não caem nas questões de evidência também, porque a gente não tem evidências objetivas de Deus, por exemplo. Que tem Mas o que não quer dizer que não é um conhecimento, porque é um tipo de conhecimento também. Não, é só que a questão dentro de questões de justificação a partir de evidências, nós precisamos da questão da experiência para poder fazer essa comprovação. Exatamente, não é um conhecimento filosófico, no caso. Tá, então uma das fontes de conhecimento é a percepção, que é basicamente como eu formo estados mentais sobre as coisas que me rodeiam, como eu percebo as coisas. É basicamente quando eu viro minha cabeça e olho para essa xícara, forma na minha mente a imagem de que a xícara está aqui. Então, basicamente, essas são a percepção, as aparências perceptivas. Eu posso ter uma intuição que é um tipo de aparência perceptiva. Porém, a intuição às vezes entra como um tipo de percepção, às vezes não exatamente. Mas é uma aparência intelectual, é algo que parece que é verdadeiro. E aí depois a gente tem os outros requisitos, óbvio. A introspecção é, tipo, eu com eu mesma, assim. Parece que eu sinto dor no meu joelho quando tá nublado. Então, se eu tenho essa percepção de mim mesma, dos meus próprios estados físicos, então eu tenho uma crença sobre meus estados físicos, tá? Não quer dizer que eu tenho conhecimento, porque eu tenho que estar justificado e tal. A gente pode pensar também quando a gente sente certos tipos, não só certos tipos de dor, ou quando tu sabe que a água vai ebulir, quando ela vai entrar em ebulição, mas só que a gente sabe que a água entra em ebulição numa medida certa, numa temperatura certa. Mas vendo a água, tu tem uma percepção de que ela vai entrar em ebulição. Tu tá ali a partir da tua percepção montando um conhecimento. Não que ele seja verdadeiro, porque ela vai só entrar em ebulição quando ela atingir a determinada temperatura. Então, é quando a gente é ludibriado por certas funções.
Isso é a percepção, no caso, né? A Sim. introspecção são Ah, tá, com perdão. relações à nossa própria, dos nossos É que deu uma próprios falha. estados, assim. Tipo, eu acho que eu tô com sede, então provavelmente é verdade que eu tô com sede. Eu não ia achar que eu tô com sede sem estar com sede, né? Sim. Então, basicamente. Uma outra fonte de conhecimento que às vezes não é muito confiável, mas que a gente usa frequentemente para dizer que algo é conhecimento, até porque não teria como a gente viver no mundo se não fosse os nossos conhecimentos através da memória. Então a gente aprende muito através da memória, inclusive inconscientemente. Eu ontem consegui queimar a minha mão, né? Isso foi muito engraçado. E aí, agora eu não consigo me esquecer de que não é bom deixar a frigideira o dia inteiro em cima do fogão, porque eu vou me queimar quando eu pegar. Então a minha memória inconsciente me diz o momento inteiro, assim, verifica se o fogão tá aceso, verifica se o fogão tá aceso. Pelo menos por um tempo eu vou ficar verificando que o fogão tá aceso. Mas a memória é uma ótima fonte de conhecimento, porque basicamente a gente aprende todas as coisas que a gente aprende na vida através da memória, né? E Ou tem certos tipos, mantém esse conhecimento. e tem certos tipos de conhecimento que a gente adquire nos primeiros anos de vida, que são internalizados a partir da memória, e a gente tende a não repetir eles ao longo da vida. E, tipo, eu quando tinha 4, 5 anos de idade, eu queimei minha mão num ferro de passar. E até hoje eu tenho medo de ferro de passar. Essa é uma memória muito intuitiva minha, muito encravada dentro. Não que seja um conhecimento muito verdadeiro. Eu só sei disso porque me foi contado a partir da minha mãe. Mas eu sempre tive muito pavor de ferro de passar roupa. Mas eu nunca soube o porquê. Até minha mãe me explicar que eu tinha me queimado. É incrível. Esse eu vou deixar tu falar, porque eu acho que esse tu gosta. Quando a gente tem uma crença... Olha aqui, ó, vamos lá. Algumas crenças parecem ser justificadas apenas pelo uso da razão. Uma justificativa desse tipo é considerada a priori, antes de qualquer tipo de experiência. Uma maneira padrão de definir a justificação a priori, que é antes da experiência, é a seguinte: a justificação a priori, no caso. O sujeito conhece a priori em crer que P, se e apenas se a justificação de S em acreditar em P não depende de nenhuma experiência. Aqui a gente pode pensar conhecimentos do tipo moral, por exemplo, que nem eu dei para vocês lá na questão do contratualismo, na questão deontológica. Os deontológicos são, em sua grande maioria esmagadora, são aprioristas. Por quê? Porque a gente acredita que existe um conceito moral que não depende da experiência. Por exemplo, eu não preciso depender da experiência do assassinato para entender que o assassinato é algo moralmente ruim ou moralmente recriminável. Então, o que é isso? Eu estou fazendo um julgamento de um conhecimento a priori, entende? Eu acho que eu consigo fazer um exemplo relativamente simples para vocês entenderem o que é esse conhecimento que não necessita. Ele precisa da razão. E aqui tem uma diferença entre os conhecimentos, que nem a Bruna falou, da introspecção e da memória, conceitos mais mentais. Aqui a razão, ela toma como uma racionalidade, ela tem um aspecto particular próprio dela. Para vocês não precisa entrar, porque já é um outro problema gigante para discutir, assim. Mas você tem que pensar que o conhecimento a priori é aquele que não vai precisar de algo ocorrer no mundo, de eu visualizar algo, de eu sentir algo, e sim que eu possa desenvolver ele através da minha inteligibilidade, da minha inteligência. Na aula passada eles viram Descartes. Então, só para retomar, é basicamente que ele pensa, logo existo. Eu chego a um conhecimento duvidando de tudo, mas eu não duvido de mim mesma. Então, a razão é aquilo que é eu comigo mesmo, né? Só para... Um conhecimento preso dentro do nosso corpo, assim, da nossa mente. Né? Vazio e ilimitado. O único limite é a imaginação. Diga. Não, só para complementar, achei bacana que tu falou do Descartes, até porque o racionalista, sempre a gente vai lembrar dele, é bom se o pessoal estiver assistindo, que às vezes cai, né, Guilherme, não sei, alguma coisa de Enem, Descartes, foi bom que a Bruna falou, porque a dúvida hiperbólica é uma coisa que sempre cai, assim, em Enem, é bom o pessoal ficar esperto nisso, exatamente. E o Descartes, ele vem com essa questão muito forte, assim, da dúvida, e por ser um racionalista nato, né, ele sempre vai colocar em dúvida tudo, né, então, bem bacana, assim, tu mencionar o Descartes. Foi a primeira pessoa, foi o primeiro filósofo que me veio na mente, foi esse racionalista aí. Exatamente. Mas o pessoal já, eu acho, pelo menos pelo que eu vi, assim, da aula semana passada, foi trabalhado bastante, assim, né? Nos modernos foi trabalhado bastante Descartes. Então, a minha fonte de conhecimento favorita, que essa eu gosto, assim, do meu coração, que é o testemunho.
E o testemunho é basicamente, eu contei uma coisa para o Guilherme, eu contei para o Guilherme que eu fiz uma tatuagem hoje, ele não estava lá para ver, porque a gente não tem como estar lá para ver todas as coisas que acontecem no mundo, mas o Guilherme sabe que eu fiz uma tatuagem hoje. Então, e o testemunho, ele é o mais complicadinho, assim, porque o testemunho, na minha concepção, pelo menos, ele nem sempre é por representação. Eu não preciso saber que o Guilherme não precisa saber que eu vi a minha tatuagem, por exemplo, para ter o conhecimento de que a tatuagem foi feita. Mas, enfim, o testemunho é basicamente isso. Eu conto para alguém, essa pessoa conta para outra pessoa, conta para outra pessoa, eu já nem sei mais quem foi a primeira pessoa que contou, mas esse testemunho se uma mantém. fofoca justificada, gente. É uma fofoca justificada. E é uma ótima fonte de conhecimento, a gente aprende quase tudo na vida por ela, porque a gente não tem como conhecer todas as coisas. Eu nunca tive em vários lugares, mas eu sei que a aurora boreal existe, por exemplo. Mas tá, ok, assim, né? Tu tá forçando, porque não é só o testemunho, porque a gente tem evidências científicas, a gente tem fotos, a gente tem vídeos, a gente tem outras fontes que corroboram esse conhecimento. Acho que nesse problema do conhecimento por testemunho, e aqui a gente tem que pensar mais no sentido, quando a Bruna me falou que ela fez a tatuagem, eu tomo a palavra dela como dando uma certa autoridade de verdade para o conhecimento dela. Então, eu não preciso ver uma foto da tatuagem, eu não preciso ver a Bruna, só a palavra dela já invoca uma certa autoridade que garante verdade aquilo que ela está me dizendo. Eu acho Mas aí, digamos que eu mandei uma foto da minha tatuagem pro Guilherme. Aí então, já é um conhecimento por evidência. Aí ele já tem uma evidência perceptiva de que eu fiz a tatuagem. Então vocês percebam que, tipo, o conhecimento, a gente vai agregando fatores para aumentar a capacidade de verificar a verdade desse conhecimento. Então, a gente não é que um seja mais valioso, um seja mais forte que o outro, mas sim eles vão se agregando para acumular uma maior... Acho que cortou um pouquinho. Guilherme? Enfim, basicamente o que ele estava dizendo é que quanto mais confiável o conhecimento for, melhor é, tá? Então a gente entra no que é o foco da nossa aula de hoje. O que foi antes era introdutório para vocês entenderem, tipo, o que é o conhecimento, onde todos os problemas se coloca. E aí a gente vai para um problema epistemológico, que é um dos primeiros problemas epistemológicos. Ele é muito um problema para a epistemologia, para a gente entender o conhecimento. A gente viu todas essas formas de conhecimento, todos esses jeitos de adquirir conhecimento, e que o conhecimento é crença verdadeira justificada. Eu preciso necessariamente, eu não posso não ter um, eu tenho que ter os três para ter conhecimento. E aí a gente vai ver, então, um problema nessa forma que a gente conhece as coisas. Como eu disse, como eu justifico a minha crença. Esse é um problema de justificação das crenças. Tá? Então, o argumento do regresso infinito, ele afirma que o que torna uma crença justificada são outras crenças. Tá? Então, eu tenho uma crença de que a caneca é azul, porque eu conheço a cor azul, eu conheço uma caneca, então eu consigo entender que, olha, caneca é azul. Então, eu tenho várias pequenas crenças que justificam a minha crença. Quando a gente adota essa perspectiva, um problema é claramente aparente, né? Se uma crença depende de dar razões, para a gente ter uma crença, eu dou uma razão para afirmar a caneca é azul, porque eu tenho a razão de saber que o azul é uma cor, e que o azul está em objetos, e que esse objeto, nesse formato, é uma caneca. Então, eu estou dando várias razões para justificar a minha crença de que a caneca é azul, tá? E aí, se a gente busca várias razões, cada uma vai justificando a outra para dizer que algo é conhecimento. Um exemplo, tá? Suponha que oferecemos uma razão R1 para manter... Eu não sei se vocês acham que fica muito abstrato se eu não coloco, tipo, o objeto, o sujeito. Se ficar, tipo, R1, tá tranquilo? Olha, o Guilherme tá caindo toda hora. Suponha que oferecemos uma razão, R1, para manter uma de nossas crenças, C, tá? Suponhamos R, que eu tenho motivos para acreditar numa crença C. Em seguida, somos questionados para manter essa razão. Olha, será que eu sei isso? Aí você justifica, né? E providenciamos a razão R2. Ou seja, eu tenho a justificação, a caneta é azul, a caneca é azul, e aí eu justifico, eu sei sei que azul é uma cor, tá? Então eu dei outra razão para justificar como que eu sei isso, tá?
Guilherme, se tu quiser, fica com a câmera desligada quando vê. Não sei o que tá rolando aí. Tá, e esse processo de dar razões para explicar que eu conheço algo, ele é meio que eterno. Por quê? Eu digo que a caneca é azul, porque eu conheço a cor azul, porque eu conheço o objeto caneca, porque eu tenho uma visão, porque a minha visão é mais ou menos boa. Enfim, e aí a gente vai explicando, sustentando crenças uma atrás da outra para dizer o que é um conhecimento, tá? Tem uma explicação atrás da outra, uma razão atrás da outra para explicar porque como eu conheço essa coisa. E isso parece um problema, porque eu sou uma pessoa bem esquecida, assim. Eu esqueço as coisas e eu não consigo entreter na minha mente todas as razões que existem no mundo para eu ter o conhecimento de que isso é de fato uma caneca. Por quê? Porque tem coisas que não estão aqui. Por exemplo, eu sei que eu acordei de manhã para poder ver essa caneca. Eu sei que eu almocei para estar aqui e ver essa caneca. Então, existem tantas coisas na minha cadeia de justificação. Tipo, imaginem todas as coisas que eu fiz durante a minha vida. No momento que eu aprendi o que era uma caneca, parece que eu não consigo entreter todas essas razões que eu tenho na minha mente ao mesmo tempo. Eu não consigo nem pensar em tantas coisas que fazem eu saber o que é uma caneca azul, tá? Basicamente, esse é o problema do regresso infinito. Imaginem um círculo, tá? E aí eu vou dando uma razão, 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 dando uma razão ao infinito. Eu sempre vou ter uma outra razão para justificar a minha razão, tá? Então, o argumento do regresso infinito é deveras importante dentro da teoria do conhecimento e nos auxilia a compreender como as teorias epistemológicas respondem à questão da justificação das crenças. Podemos dizer que ou uma crença é justificada porque depende de outras crenças, ou ainda podemos dizer que uma crença não depende de justificação. Então, eles viram esse problema de que, bom, parece que a gente não tem uma cabeça tão boa assim para conseguir saber todas as razões que a gente tem para justificar alguma coisa. E aí eles tentaram responder esse problema. Ou uma crença ela depende da outra, eu formo uma crença conectada a outra crença, por exemplo, a minha crença de que eu acordei de manhã já está conectada à minha crença de que eu sei o que é acordar, eu sei o que é de manhã, então elas já estão conectadas, ou que eu simplesmente não preciso justificar a minha crença, tá? Daí o problema, então, do regresso infinito, né? Parece haver um número limitado de maneiras pelas quais as cadências de evidências podem ser estruturadas, ou seja, a forma como minhas crenças estão conectadas, parece que elas podem se conectar de um número infinito de formas, porque pensem nos índios ameríndios. Eles têm uma forma de ver o mundo que é muito diferente da minha. Então, como que eu vou dizer que essa minha cadeia, essa minha estrutura, com todas as crenças que eu tenho, correspondem à verdade, se existe uma outra pessoa no mundo que tem uma outra cadeia de crenças que é totalmente diferente da minha e que não se baseia na mesma estrutura do conhecimento que eu apresentei para vocês, como eu vou dizer que a minha cadeia de crenças é verdadeira e a cadeia de crenças dessa outra pessoa, desse índio ameríndio que está lá construindo sua oca, não sei o que eles fazem. Foi um exemplo ruim, porque eu não sei de fato o que eles fazem. Mas não precisa ser só os índios ameríndios, a gente pode pensar na cultura oriental, a cultura oriental, e eu falo oriental mais asiática, ainda tem depois a forma de conhecimento do Oriente Médio, que é uma outra formulação de fazer conhecimento. Tanto que eles têm a relação de como eles trabalham com a Terra, a relação de como eles entendem a vida e o planeta são diferentes. Por exemplo, os índios, agora eu fiquei com o índio na cabeça, os asiáticos mais para o norte, eles tendem a construir um processo de religiões completamente diferentes, por exemplo, do que nós ocidentais construímos a partir do cristianismo. E isso desenvolve uma forma de conhecer totalmente diferente. Exatamente. Tá, pessoal, só me digam aí no chat se tá dando para entender assim ou se tá muito abstrato. Porque aí a gente dá um jeito aqui de explicar um pouquinho melhor. Não, a gente faz exemplos melhores, assim. Eu invento exemplos novos. O outro problema dessa cadeia de justificação é porque elas são infinitamente longas e eu não consigo pensar em todas as justificações ao mesmo tempo. Outra possibilidade é que elas deem voltas ou círculos
se você rastrear as razões de uma crença, eventualmente encontrará essa nova crença de novo. Ou seja, eu vou nas minhas crenças e logo lá eu tenho de novo aquela crença de que eu tô vendo a minha caneca. Tá? Eu acho que outra possibilidade é que as cadeias de evidências tenham, de fato, um começo. Ou a gente pensa que todas elas estão interligadas, em algum momento a gente chega elas de novo, ou a gente pensa que existem crenças básicas, que tem uma coisa que forma o nosso conhecimento, e a partir daí a gente cria outras crenças. Mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre como funciona isso. Bruna, só temos mais 8 minutos, que daí a gente fica com um tempinho para fazer as questões. Tá, então, peraí. Tá, eu vou explicar um pouco mais. Eu acho que fica só no argumento, daí não entra no fundacionalismo e no outro. Mas essa era a proposta da áudio. Tá, mas daí tu pode dar no finalzinho na próxima aula, como introdução já para falar sobre tecnologia social, não vai? Tá, então, basicamente é a ideia de que ou existem crenças básicas justificadas, ou toda crença justificada tem uma cadeia de evidências. Que ou termina em uma crença injustificada, ou é um regresso infinito de crenças, ou é circular. Porém, as crenças embasadas em crenças injustificadas não são elas próprias justificadas. Ou seja, se eu tenho uma crença que não está justificada, ou seja, se eu nunca sei dar uma crença que não é justificada, porque, enfim, se eu penso que, se eu tenho a crença de que a Terra é plana, a minha crença em que tem um barco e o barco parou de aparecer, ela é porque o barco caiu. Tem um barco no finalzinho da Terra. Vocês conseguem imaginar isso? Tá dando pra entender? Digamos que tem um barco saindo no finalzinho da Terra e ele caiu, ele sumiu. Tá? E aí eu tenho essa crença de que, então, bom, a Terra deve ser de fato plana, né? E aí eu criei essa próxima crença de que o barco caiu. Tá? Digamos que eu formei uma crença embaixo da outra crença. Se eu já tinha uma crença que era injustificada, eu não tenho como ter uma próxima crença que é justificada, tá? Porque as duas, no caso, são falsas. Então, uma crença que está injustificada não pode vir dela uma outra crença que é justificada. Então, essa cadeia não se sustentaria. Nenhuma pessoa poderia ter uma série infinita de crenças e, assim, nenhuma crença justificada poderia ter uma cadeia de evidências que fosse um regresso infinito de crenças. Nenhuma crença poderia ser justificada por ela mesma e, assim, nenhuma crença justificada poderia ter uma cadeia de evidências que fosse circular. Isto é, que esse requisito aqui não é verdadeiro, então, tá? Ou seja, porque quando a gente fala em lógica algum desses ou tem que cair, não pode ficar os dois ou, tá? Um é verdadeiro, o outro é falso. Então, ou existem crenças básicas justificadas, ou toda crença justificada tem uma cadeia de evidências que, tá? Então, o que você quer dizer aqui? O que eu quis dizer aqui? Que essas três questões aqui... Dá para riscar? Não dá. Essas três aqui não são o caso. É verdade que a gente tem crenças básicas justificadas se a gente pensar nessas duas teorias que vão tentar explicar como o conhecimento se forma. Eu vou explicar bem rápido, juro, Guilherme. Tá? Aí a gente explica. O fundacionismo é basicamente a teoria de que eu tenho várias crenças, tá? Acredito várias coisas. E aí chega numa crença que ela é minha crença básica. Por exemplo, o mundo existe. E aí, a partir da minha crença, o mundo existe, eu crio todas as minhas outras crenças. De que eu tô no mundo, de que a caneca é azul, de que eu conheço a cor azul. Todas as minhas crenças terminam ou começam nessa crença básica, tá? Ou a gente responde que as crenças são verdadeiras, que existem crenças que são verdadeiras, dizendo que... Não vou falar isso aqui. Que eu tenho crenças que se justificam uma através da outra. É um holismo, tá? Digamos que é um círculo e uma crença está justificada na outra, uma crença está justificada na outra, tá? Ou seja,
Eu sei que a caneca é azul, porque eu conheço a cor azul, eu conheço que é caneca. E essas minhas crenças, uma justifica a outra, tá? Uma... Acho que deu, né? E é basicamente isso. O coerentismo e o fundacionismo tentam explicar por que a gente pode ter um conhecimento que é verdadeiro sem cair naquele problema do regresso infinito, de que as nossas crenças vão até o infinito e a gente nunca consegue justificar uma última. Talvez a gente possa pensar, eu vou devagar um pouco aqui para ver se te ajuda. Pensar que o problema do regresso infinito é que a gente não vai chegar em algo que vá se sustentar como um monolito, como uma pedra base, como o chão do nosso conhecimento. Então, tipo, a gente tem que recorrer a dizer que, ou a gente vai decidir assim, ok, quando a gente delimita que a cor azul é azul e a gente entende que isso é o azul e aponta, e quando alguém fala o que é azul e a gente aponta para algo que é azul, nós estamos criando uma crença uniforme, universal, que aquilo é azul. Pode até não ser que essa crença, que a gente tenha o conhecimento que aquela cor azul seja azul, mas a gente toma aquilo como um conhecimento verdadeiro. Daí isso cairia na questão do fundamentalismo, não é? Fundacionismo, perdão. Ou eu digo que meu conhecimento é verdadeiro, dizendo que eu tenho crenças que são básicas, que formam todo o meu sistema de crenças, ou eu digo que todo o meu sistema de crenças está interligado, e aí uma série de desdobramentos que poderiam ser problemas disso, que está nos slides, tudo explicadinho, está no texto, e aí vocês podem olhar melhor, e se quiserem também a gente volta em alguma coisa, não tem problema. E aí a gente vai para as perguntas, porque tem 10 minutos, e eu queria corrigir o coisa ainda. E aí eu vou trocar aqui. Aqui. Ficou muito pequeno, né? Fica pequeno para vocês também? Tu pode aumentar. Aqui. Tá, mas ainda está muito pequeno. Não consegue aumentar mais. Deu. Não sei se deu para vocês também, mas ficou melhor. Não, agora não. Caramba. Aí. Eu não consigo mexer. Consegui. Tem que clicar e puxar. Aqui. Tá. A primeira questão foi sobre Descartes, que vocês trabalharam na aula passada. Quer falar, Rafael, se quiser entrar e falar. O texto era: nunca nos tornaremos matemáticos. Por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda a espécie de problemas, não nos tornaríamos filósofos, por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formar um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Basicamente, essa questão ela é formulada a partir da teoria cartesiana, né? Então, ela quer dizer aquele do simbólica que a gente falou um pouquinho antes, mas que vocês trabalharam na aula passada, que é eu duvido de mim e eu tenho conhecimentos através da racionalidade, a partir do meu próprio eu, de poder, porque eu posso duvidar de todas as coisas que me explicam, mas que me ensinam, porém eu tenho que pensar por mim mesmo, no caso, criar minhas próprias, meus conhecimentos racionais. Esse seria uma forma de solução que Descartes deu para o problema de regresso infinito, de dizer que a única coisa que ele não pode duvidar, o único conhecimento fundamental dele é o conhecimento que ele tem dele mesmo, a própria realidade da mente dele. Então, esse é a base do conhecimento dele, é o primeiro conhecimento verdadeiro
justificado que ele tenha, dentro da teoria cartesiana, né? Exato. Se não ficar, tipo, bom, vocês falem aí. Eu super insegura, né? Como sempre. Essa aqui o Rafael ia falar. Pode ser. Fica à vontade. Rafael, fica aí, porque... Enfim. Senão a gente não cala a boca. Eu vou ler, então, ela rapidinho. Então, uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir atenção a uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. É sobretudo esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Aí, né, depois da referência, então a questão. O texto evidencia características do método de vida, do modo de vida socrático, que se baseava aí a opção correta é a B, né? Seria não é a contemplação da tradição mítica, não é a relativização do saber, né? Mas a sustentação do método dialético, né? Porque, inclusive, a D também não é, porque o Sócrates se contrapõe, lembrando, né, que Sócrates se contrapõe, né, a um conhecimento tanto da retórica quanto do conhecimento dos sofistas, né? A dialética socrática, lembrando que ela era dividida então no método entre ironia e maêutica, né? Ele buscava justamente através do diálogo a trazer essas duas fases, né? Que a primeira parte ele usa a ironia no sentido de uma pergunta, né? Que tem o sentido de perguntar, fingindo não saber, né? E aí nesse diálogo ele tem a intenção de demonstrar, né, para o seu interlocutor como que ele pensa saber. Na verdade, não está bem justificado, não é um saber, né? Está baseado em preconceitos, né? Então, retirar essa certeza, né? E mostrar a ignorância, né? Ou, né, a ausência de... Como a gente falou no início do texto, colocar a dúvida do conhecimento, pensar se esse conhecimento é possível de verdade ou verdade ou falsidade. É verdade ou falsidade, perdão, que eu estava estudando outra coisa de tarde. Mas é verdade ou falsidade desse conhecimento, é colocar em xeque essa discussão. E a dialética é a forma de sempre não relativizar, mas sim colocar esse conhecimento num paradigma de justificação. Então, o método socrático é colocar sempre em dúvida. Ele vai fazer uma pergunta sobre a justificativa e tu vai ter que trabalhar a tua justificativa desse conhecimento. Então, é sempre um jogo de pergunta e resposta, por isso que é dialética, né? Se eu não me engano, não é, né? Então, a gente para pensar aí, com Sócrates, a gente já tinha um modelo que começava a se sofisticar de justificação. E esse é um dos grandes emblemas, um grande emblemático na epistemologia. É sempre a gente pensar nas questões de justificação. Dizer que eu conheço algo porque eu conheço não é justificar o nosso conhecimento nem dar validade ou verdade a ele. Porque verdade e validade são coisas diferentes. Eu posso ter um conhecimento válido e ele não ser verdadeiro. Eu posso ter uma gama de conhecimentos que são justificados por outros conhecimentos que validam ele, mas só que não necessariamente sejam verdade. A Bruna já entraria aí. Não, é que aí não é conhecimento, aí tem a crença. Sim. Ai! Peraí. Esse era mais complicado. Tá certo. Aqui. Contigo, Guilherme, tu que deu essa explicação. Obrigado. Só um segundo que eu tô abrindo aqui de novo. No celular fica difícil de ler. Quais são as condições necessárias e suficientes para S saber que P, de acordo com a definição tripartite, onde o conhecimento de que P é, pelo menos, aproximadamente definido como uma crença verdadeira e justificada? A primeira resposta, a primeira sentença ali seria: proposições falsas não podem ser conhecidas. A segunda seria uma preposição que S não acredita, não pode ser uma preposição que S conhece. Então, eu não posso acreditar em algo e não conhecer este algo.
a terceira frase seria: a verdade é uma proposição independente de sua justificação. A quarta linha seria: S está correto em acreditar que P pode ser apenas uma questão de sorte, então S está correto em exigir um terceiro elemento de justificação. Então, a que está errada ali, como a gente cansou de repetir aqui, vocês têm que gravar muito bem essa ideia, é que de crença, justificação e verdade. Sem justificação, a gente não tem acesso a essa verdade, porque a gente não vai ter como justificar, a gente não vai ter como comprovar ou como formular uma forma de sustentar essa verdade, porque a verdade por si só ela não pode ser acessada, ela tem que ser acessada por algo. Num sentido bem básico aqui, eu não vou entrar muito com a treta com a Bruna, porque senão já vai me dar pra ter. Não, se vocês forem anotar alguma coisa da aula de hoje, anotem que conhecimento é crença, verdade e justificação. Sempre. Sempre não, mas enfim. Clássico que vai cair no Enem, sempre. Vai cair, com certeza. E vocês podem perceber ali, pelas 4 opções que deram, tu vai perceber que tu não consegue pensar numa verdade onde tu não consegue justificar ela. Ela não consegue ser independente. Eu tô indo aí. É que eu caí, eu acho. Não, tu não tá aqui. A gente tem que necessariamente pensar em justificação. Então, a gente tem que gravar o quê para epistemologia no nível mais básico aí para a gente poder pensar no Enem? É o que? É crença, justificação e verdade. Toda crença é passível de que um binarismo, verdade ou falsidade. E ela só é acessível e justificada a partir da justificação. E se a crença for falsa, não é conhecimento. Conhecimento é só aquele justificado e verdadeiro. É necessário, se lembrem, sempre. Essa aqui a gente não vai ler. Essa aqui... Acho que as outras são... Não, essa aqui a gente vai trabalhar, mas essa aqui foi junto com a sociologia, então a gente nem trabalhou esses conteúdos, a gente vai falar para vocês o que a gente sabe da nossa cabeça. Que provavelmente o Guilherme sabe mais, porque é questão da dissertação dele, então ele deve saber um pouquinho mais. Tá. Quer que eu leia? Tá. Texto 1. Quer que eu leia? Eu leio. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes é oferecida, a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. O Guilherme já sabe o que é, né? Já matou a charada. Não vamos concluir com Hobbes, segundo texto, não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. O primeiro texto era do Hobbes, o segundo texto era do Rousseau. As alternativas. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma predisposição ao conhecimento, submissão ao transcendente. Essa foi boa. Nossa, vocês foram longe. Nem tinha transcendente nessa época. Tradição epistemológica, condição original, vocação política. Vai, Guilherme. Aqui, ó. E aí, eu dei a aula de contratualismo para vocês e teorias do contrato social. Você lembra que eu falei lá com vocês, com a Jane, sobre Hobbes? Quando Hobbes fala lá do estado de natureza, o estado, aquele que é formado quando a gente sai desse estado de guerra de todos contra todos, ele é um estado artificial. Então, o que a gente tem que entender é que o estado de natureza é um estado original, onde a gente está no estado mais animalesco possível para Hobbes, porque o que ele acredita no egoísmo humano. Ele acha que a gente vive por nós e apenas por nós. E Rousseau, que eu não cheguei a dar, mas eu cheguei a falar no início, o que ele tem? Rousseau tem uma visão mais romantizada da humanidade. Ele diz que não, que no nosso estado mais puro, mais original, nós somos melhores. O que nos corrompe, o que corrompe a nossa natureza boa, a nossa natureza animalesca, que é boa por si, que é a original, é a sociedade, porque os arranjos sociais causam desigualdade entre os homens, porque na posição original para Rousseau, nós estamos em estado de igualdade, e quando a gente adentra o estado artificial, aquele estado montado, nós criamos diferença entre os homens. Para Hobbes é exatamente o oposto. Nós estamos num estado diferente, num estado de natureza, na posição original, onde são todos contra todos. E esse estado artificial cria um sistema
que tende a igualar todos esses homens perante essa sociedade. Acho que deu para pegar direitinho. É bom lembrar que o que eles escreveram aqui de condição original, geralmente, se for um professor de filosofia, que aqui foi o pessoal da sociologia que escreveu essa questão, mas se for dentro do conteúdo de filosofia, tu vai entender como estado de natureza. A palavra, mas é a mesma coisa. Estado de natureza e condição original era tipo o início de tudo, e aí depois teve a política. É antes do surgimento do Estado, digamos assim, da noção de justiça e igualdade. Porque, assim, que a gente tem que pensar assim, a justiça ela só é a justiça ela é artificial, ela não existe na natureza, ela só existe a partir do Estado. Então, nesse estado de natureza, é um estado onde a justiça não está garantida. Hobbes vai dizer que a justiça só é garantida nesse estado artificial, e por isso que ele considera o estado de natureza um estado animalesco, onde todas as pessoas estão em guerra constantemente. Então, essa posição original, a gente até pode tomar porque Rousseau, se eu não me engano, ele chega a falar em uma posição original, porque esse estado de natureza a gente não conhece, gente. Esse estado de natureza ele é hipotético, a gente não consegue pensar. A gente não acordou um dia e disse assim, vamos nos organizar como sociedade e sair do estado de natureza. Não, o estado de natureza é um estado hipotético. Então, por isso que o pessoal, principalmente da sociologia, deve trabalhar com uma condição original, que é essa condição de pré-sociedade. É aquele passo que a gente deu antes de a gente aglomerar em grandes sociedades. Porque pequenas sociedades fica mais difícil de fazer essas diferenciações entre Hobbes e Rousseau. Isso se a gente está pensando nas grandes construções a partir